Entramos no Gangue da Bola, esta edição especialíssima, não porque é fora de tempo, não porque não vem extra os outros programas, vem tal e qual no mesmo tempo dos outros, mas este é tão especial porque acabámos, quando estamos a gravar este programa, de ver a nossa seleção ganhar 6-1 à Suíça há coisa de 30 minutos e que bom foi ver a seleção ganhar 6-1, que bom foi ver a exibição da seleção e que bom foi sentir que, afinal de contas, se calhar até somos candidatos a alguma coisa. Comigo tenho o João Pratos, de regresso a Portugal. Antes de mais, parabéns pela manutenção do Dziugas na Primeira Liga Lituana. Temos connosco o nosso especialista em arbitragem, mas também presidente de uma associação desportiva de uma aldeia aqui bem perto, que é de São Pedro da Gafanhoeira, o Joaquim Marques, e também o meu sempre camarada e amigo Camané, que, pronto, não fez grande coisa na vida. Basicamente, a melhor coisa que ele fez foi falar comigo. Hoje que então também Chico Barata, ele que há algum tempo também foi nosso entrevistado e que se junta a nós para conversar um bocadinho sobre este Mundial e esta caminhada portuguesa que teve agora o seu momento alto há poucos minutos com a vitória de Portugal por 6-1 sobre a Suíça. João, este jogo, vamos falar em particular deste jogo. Um jogo muito bom da seleção portuguesa. Não vamos entrar em grandes polémicas sobre quem é que jogou, quem é que não jogou, mas de facto esta seleção, como jogou hoje, é uma seleção que dá gosto. Boa noite a todos. Sim, sem dúvida. Este foi o jogo, se calhar no último ano e meio, 2 anos, foi o jogo mais bem conseguido da seleção. A nível de organização, mas sobretudo a nível de dinâmicas. Foi uma seleção com uma dinâmica muito interessante, num jogo que não era fácil contra a Suíça. Penso que foi Portugal que acabou por tornar o jogo fácil, com muitos movimentos, com e sem bola. O que acabou também por criar dificuldades à equipa suíça, e depois é claro, a equipa ganha confiança, marca o primeiro golo, marca o segundo, vai para o intervalo com o resultado praticamente, não digo definido, porque no futebol não existe isso, mas com meio caminho andado para a qualificação. Isso traz tranquilidade, e viu-se também uma seleção com um coletivo mais forte, em que os jogadores, é inevitável fugir a isto. Penso que não tivemos aquela referência do Ronaldo, e penso que os jogadores tentaram resolver as coisas de uma forma mais coletiva. Mas penso que a jogar desta forma, como tu disseste no início, somos candidatos a algo. Somos candidatos a algo. Joaquim, aqui um olhar também sobre esta exibição da seleção, sobre este caminhar da seleção, que apesar de tudo não podemos também excluir aquilo que foi a fase de grupos e principalmente eu acho que a vitória contra o Uruguai é de destacar, mas de facto podemos ter aqui uma seleção em crescendo agora nesta fase a eliminar. Olá, boa noite a todos. Sim, eu acho que neste momento a seleção mostrou uma prova cabal que é uma forte candidata a ganhar o título. Podíamos estar um bocadinho ali com dúvidas, desconcertados, mas depois desta edição, principalmente, acho que mostrou não só a nós os portugueses, mas como a todos os outros candidatos lá, que somos um sério candidato a ter em conta. E ainda por mais agora com Marrocos, acho que se jogarmos como jogarmos, temos todas as hipóteses de ir para a meia-final, onde nos espera... já estou a avançar a França ou a Inglaterra? Primeiro Marrocos. Temos que pensar, o pensamento tem que ser primeiro em Marrocos e não pensar ali, pronto. Porque se prezarmos Marrocos, acontece-nos o mesmo que aconteceu com a Espanha. Mas deixa-me fazer-te uma pergunta aqui sobre este olhar mais de adepto, que é também o meu. Apesar de estarmos a ganhar por 4-0, quando sofremos aquele 4-1, parece que ainda voltámos a ter aquele fantasminha do passado, a pensar assim, queres ver que estes gajos ainda vão marcar aqui o 4-2 e a gente começa a tremer, ou não? Não, acho que não. Acho que como estávamos a jogar e quando foi o gol e as dinâmicas, acho que pronto, foi um gol de honra para eles, mas acho que quando chegámos ali ao 4-0, pronto, eu acho que o vencedor estava arrumado. Pronto. Acho que não meteu ali, principalmente porque a seleção estava a jogar de uma forma que empolgava e que convencia e que não metia dúvidas. Pronto, eu acho que nunca teve em causa o resultado final e a vitória teve completamente merecida para nós.
Camané, mais uma vez, boa noite. E deixa-me perguntar-te isto. Estamos muito admirados com a qualidade da seleção ou aquilo que dizíamos e que andamos sempre a dizer há uma data de tempo, de que temos se calhar um conjunto de jogadores do melhor que já tivemos em Portugal? Não é de admirar tanto assim este jogo que produziram hoje? Boa noite a todos, mais uma vez. É isso, Pedro. Para nós não é muito de admirar. Nós conhecemos esta geração de jogadores, temos jogadores tecnicamente muito evoluídos. Há muitos anos esta parte temos tido grandes seleções, mas esta parece-me a mim que é talvez a que vem com mais força. E a única coisa que faltava era uma exibição destas. Tecnicamente somos muito bons, faltou-nos as dinâmicas de jogar rápido e para a frente. Foi aquilo que fizemos hoje. Hoje não andámos no passo para o lado, para trás, parado, devagarinho. É um jogo do mata-mata, é um jogo completamente diferente do que é os outros por pontos. Não podemos estar à espera de milagres, temos que tentar ir vencer o jogo. Foi isso que fizemos, tivemos a felicidade de marcarmos os golos nos momentos certos e tornou-se um jogo fácil. Tornou-se um jogo fácil pela qualidade que temos, como é óbvio. Deixa-me só dizer uma coisinha aqui muito rapidamente ao Joguinho, em relação àquilo que ele disse antes. É precisamente isso que eu ouvi sempre, e desde que começou o Mundial, desde que a Espanha ganhou 7-0, que já as outras equipas já ficava tudo com medo da Espanha, não sei o quê. Os jogos, não há jogos iguais, o próximo jogo é um jogo completamente diferente deste, Deus queira que nos corra igual, como tu sabes, independentemente daquilo que falaste antes, de quem joga ou quem não joga, tu sabes perfeitamente que eu sou sempre pelas opções do treinador. O treinador que lá estava para Portugal é o Fernando Santos, é o nosso treinador de todo, independentemente, ponha a jogar quem ponha, mas é fundamental não embadeirarmos em árvore e termos os pés bem assentos no chão. Temos uma coisa muito boa, a nossa equipa vem, como tu disseste, e bem, em crescendo, nota-se que as dinâmicas cada vez estão mais entrosadas, e joga quem joga, inclusivamente os outros, aquele meio campo joga muito e tem mais 3 ou 4 jogadores que entram e que não se nota a diferença, porque também somos muito fortes nisso. É que para além da equipa que temos tecnicamente, também temos um banco muito forte. E é isso, Pedro. Sim, sim. Francisco, Chico Barata, eu tenho que fazer a pergunta desta maneira. Esta exibição hoje da nossa seleção foi música para os nossos ouvidos, não foi? É verdade. Hoje tudo correu bem. É verdade. Hoje tudo correu bem, mas eu tive, como vocês viram, a equipa de Marrocos. Eu já estou a pensar, já está a pensar no próximo. Naqueles marroquinos que correm muito, filhos da mãe, uma equipa que corre muito. E eu agora vamos saborear primeiro esta vitória. É verdade. Em que tudo correu bem. Eu acho que a falta do Cristiano motivou as tropas para essa grande exibição, não para lhe dizer a ele, para lhe dizer que ele não faz falta, mas pelo contrário, a dizer que ele pode estar descansado, que o Ronaldo pode estar descansado, que o futuro está garantido. Os meninos ali para se terem também em grande escala, e os miúdos bateram-se bem, o miúdo filho do Ramos bateu-se bem, fez um grande jogo inesquecível. O Félix é aquilo que a gente já sabe, que escolheu, ele não teve que escolher, foi 100 milhões, 100 e tal milhões, ele teve que ir para aquela equipa do Simeone. Aquele miúdo, estou com um feeling que aquele miúdo vai fazer uma carreira muito boa internacional. Estava a dizer que aquele miúdo Félix está talhado para ser um grande jogador do nível mundial mesmo, a sério. Escolheu a equipa, não escolheu, foi escolhido por uma equipa que não tem as características para ele, pronto. Mas o que eu quero dizer é que o coletivo também teve espetacular. É essa a nota mais de destacar hoje? Coletivo. É o coletivo. O coletivo funcionou e o Pepe nós, os jogadores africanos, temos a fama de roubar idade. Eu acho que aumentaram foi a idade ao Pepe. O Pepe não tem 40 anos, não pode ser, aquilo não pode ser. É um caso de estudo, é um caso... Tornou-se hoje Pepe o segundo jogador mais velho a marcar numa fase final do Mundial. Não conseguiu bater ainda a marca do mais velho porque são 42 anos,
de qualquer maneira, é o jogador mais velho a marcar numa fase a eliminar do Mundial. Exatamente. Pô, é um caso. Eu já lhe perdoei. Ao Pepe já lhe perdoei aqueles pontapés que ele deu lá ao espanhol quando estava no Real Madrid. Já está mais que perdoado. Está tudo certo. Olha, ele é o líder ali atrás. E o William Carvalho, pós críticas todas que lhe fazem, é um campeão ali no meio campo. A bola passa tudo por ele. Epá, temos ali uma. Não, eu vou dizer uma coisa. Nós temos uma equipa para fazer um brilharete aqui neste Mundial, mas a sério. Esperemos que sim, esperemos Epá, que sim. vamos ver o que é que se passa agora. Epá, tem que ser jogo a jogo, como o Amorim diz, é jogo a jogo. Vamos agora ver o próximo. Os marroquinos correm muito, muito, muito sacanas. Uhum. Mas, olha, Estamos aqui a todos destacar alguns nomes. É isso, Chico, é isso. Estamos aqui a destacar alguns nomes. João, destaca-me um nome de hoje da equipa portuguesa. Eu tenho um na mente, mas não vou dar. Cada um de vocês destacava-me um jogador que gostou mais de ver jogar e tentei não repetir o jogador que o outro disse, está bem? É difícil destacar só um quando a exibição coletiva realmente foi uma exibição muito bem conseguida, mas destaque pelos 3 golos do Gonçalo Ramos. Uhum. E mais, amigo Joaquim, estás aí sem som? Carrega lá aí no microfone. Já está. Já está. Epá, eu acho que pelos 3 golos, pelo que o João já disse, mas para não repetir, então ia para o lado oposto. Quando foi chamado a intervir, teve lá o Diogo Costa. Uhum. Camané, Pepe. o Pepe. Muito bem. Chico. ok. Não posso repetir nem o Gonçalo Ramos, nem o Pepe, então vou pelo William e o miúdo, o Félix. O Félix, está bem. Até eu vou destacar outro. Eu gostei muito de ver o Diogo Dalot também, que fez um jogo que eu acho que Fizeram foi, todos, foi muito Pedro. bom. Todos, Fizeram todos, é tiveram verdade. todos. É verdade. Tiveram Foi um todos muito jogo bem, muito bem. espetacular de todos. Mas eu hoje, por acaso, o Félix e o Diogo Dalot, eu acho que se o Gonçalo Ramos não tivesse marcado Esqueceram-se do aquele. Bernardo Silva. Bernardo Todos, Silva. sem Mais dúvida apagado, o nenhuma. Bruno Fernandes hoje esteve um bocadinho mais apagado, mas esteve também muito, muito Não importante. tiveram apagados. O Bernardo Silva correu o jogo, o campo todo. O jogo de um todo, lado todo, para o todo. outro. Mas isso é o normal do Bernardo Silva. E o, Bernardo, o outro também. O Bruno Fernandes. Também. Bruno Fernandes. Acho Jogadores que estiveram de bem, muito mas trabalho, também- muito trabalho. Mas deixa-me só dizer uma coisa que gostei de ouvir o Chico e realmente. Já o outro dia o definiu, o vi também, e o William Carvalho está realmente. É ali aquele pêndulozinho da balança ali no meio campo que recupera ali muitas bolas, que dá muita luta. E nós vimos aquele avançado, ou aquele médio que eles têm ali, aquele embolou, não é? Que chama. O Embolo Como é é que se mais, chama? é mais avançado, sim, mas sim. Aquele homem com aquela força e cada vez que batia ali com o William, ele não se ia embora. Portanto, o William, se realmente, e depois a tocar a bola, chamavam-lhe muito lento, mas ele é um falso lento, porque ele realmente é aquele pêndulo da balança ali no meio campo. Também E já hoje ouvi não muitas pode vezes chamar chamar-lhe isso, falso lento, exatamente. assim. João, vamos aqui ao olhar do Mister, do treinador, do técnico para o próximo jogo da seleção contra Marrocos. O que é preciso, e daquilo que viste do jogo hoje com a Espanha, o que é preciso bater neste Marrocos para conseguirmos levar Marrocos de vencido? Uma das coisas que sobressaiu hoje, e muito bem, embora a Espanha penso também tenha facilitado muito nesse aspecto, foi a organização defensiva de Marrocos. Mas a Espanha foi uma equipa que também nunca procurou atacar os espaços. Teve muita bola, muito ataque posicional, mas a verdade é que quando nós falamos em ataque posicional, é mesmo isso: os jogadores movem-se sempre nos mesmos espaços, nunca procurando mudar de posições, trocar de posições para criar dinâmicas diferentes. Acho que Portugal tem jogadores para fazer isso. Tem que tentar. Eu acho que a Espanha hoje pensou, acho eu, que mais minuto, menos minuto, o gol iria acabar por acontecer. E depois viu-se numa situação difícil no prolongamento e nos penaltis e acabou por ser eliminada. E acho que Portugal tem que ir à procura da felicidade. Tem jogadores, como se viu hoje, para ir à procura dessa felicidade. Tem jogadores que podem dominar o jogo, mas de uma forma diferente daquilo que faz a seleção espanhola. E também aquilo que se viu um bocadinho, pelo menos no prolongamento e também já nos últimos 15, 20 minutos de jogo, foi algumas dificuldades físicas da seleção de Marrocos. Portanto, acho que Portugal terá que ser acutilante, com a intensidade com que jogou hoje, com a mesma dinâmica, procurar espaços, e ter também muito cuidado com as transições de Marrocos, porque, como se viu hoje,
que são jogadores muito rápidos e que procuram realmente rapidamente a baliza de forma vertical, não andam ali com muitos toques na bola, procuram o gol. Portanto, penso que são aqueles momentos do jogo que Portugal terá que ter mais atenção. Relativamente ao 11 de hoje, Camané, perante isto que acabámos de ouvir o João dizer e também segundo aquilo que é a tua opinião daquilo que devemos fazer contra Marrocos, o 11 andará muito próximo deste ou terá que haver ali alguma adaptação para combater, digamos, por exemplo, esta transição mais rápida da equipa de Marrocos? Olha, Pedro, eu acho que a equipa que ganha não se mexe. É a minha opinião. Em relação ao que disse o João, eu acho que ele tem bastante razão nisso. Mas nós temos talvez ali um ou dois jogadores que fazem muito bem jogar entre linhas. Se vocês viram, a Espanha jogou com Marrocos, mas apareceu muito pouco entre linhas, naqueles passos que o João está a dizer, e a verdade é essa. E nós temos ali, principalmente, o João Félix é um dos jogadores que faz isso muito bem. Somos sempre uma incógnita, porque é assim, se nós começarmos a dominar e a fazer o mesmo que a Espanha, porque já o fizemos bastantes vezes, do tocar para o lado e para trás, vamos ter bastantes dificuldades, até porque Marrocos, se nós formos ver, cria também, como todas as seleções neste Mundial, estão a criar aquelas duas linhas ali à frente, a linha de trás e outra mais à frente, mas Marrocos jogava com essas duas linhas um pouco juntas uma à outra, enquanto a Suíça, quando nós atacávamos em ataque, portanto, ataque constante, eles tinham aquelas duas linhas um pouco mais abertas e nós aparecíamos muito bem a fazer aparecer naqueles espaços entre linhas a tabelar, e os nossos jogadores com a qualidade que têm, com a qualidade no passe e na recepção e nas tabelas que fazem, criam muitas dificuldades. Com Marrocos vamos ter essa dificuldade também, mas Marrocos está mais acrescido nesse sentido a nível ofensivo. Marrocos é uma equipa que reconhece a superioridade das outras equipas e joga com as armas que tem. E as armas que tem claro. É fechar-se muito bem atrás e depois sair muito rápido no contra-ataque. Mas defende com essas duas linhas muito, muito mais juntas, o que vai dificultar precisamente o jogar entre linhas. Agora, eu acho que nós temos 2 ou 3 jogadores que jogam muito bem entre linhas, para mim, muito melhor do que a Espanha, e que poderão fazer moça ali, desde que é sempre aquela incógnita, desde que nós continuemos a jogar em crescendo, que se isso acontecer, com certeza que vamos ter muito mais hipóteses. Se começarmos a dominar o jogo e fazer o mesmo que fez a Espanha, vamos ter muita dificuldade, porque eles defendem realmente muito juntos e com muita entreajuda. É uma equipa cínica, Joaquim Marques. Qual? O Marrocos. Nós? Marrocos é uma equipa cínica e diria mais, é uma equipa combativa, não deixa tudo em campo, como vimos nos jogos, e acho que o Camané diz que não mudaria ninguém. Eu acho que havia ali um jogador que caía que nem giz, que era o Vitinha, a meu ver. Pronto, só tinha um problema, não sei quem tirava. Pronto, neste momento. Não dá para jogar com 12? Acho que não. O Embalo queria que os guarda-redes tivessem os 3 lesionados. Também podíamos meter o Chico Barata na área, que ele resolve. Chico, há pouco falou um bocadinho da velocidade, já agora peço-lhe para carregar o microfone, falou um bocadinho da velocidade dos jogadores marroquinos. É essa a principal arma da equipa marroquina? Os gajos são muito rápidos, mas tem um tipo médio, um gajo médio possante que joga tipo aí trinco, que é o gajo muito poderoso, mas como o Bruno Fernandes e estes já vão aparecer na zona deles, este gajo vai ter que defender mais do que porque ele sai com ela jogada dali do meio. É um gajo, eu não sei como é. Por acaso estou curioso para saber o nome desse gajo. Amrabat. Aquele gajo possante que joga ali no meio campo. Amrabat. Amrabat. Este gajo eu acho que nós estamos aqui a falar, o Fernando Santos vai pôr alguém a ter muito cuidado com esse artista, porque esse gajo é muito bom jogador, pá. E depois eles são árabes, pá. São malucos, os gajos vão até o último minuto, eles acreditam sempre. Eles acreditam muito naquela coisa, aquilo, eu faço ideia a festa que está a ver lá na terra deles. Eu faço uma pequena ideia como é que está a festa lá em Marrocos. Eles acreditam como se tivessem ganho o campeonato. É verdade. Esse Hakim é uma máquina, porra.
Nós Será? temos muito orgulho do nosso Cancelo e não sei quem. Então, e o Hakim, pá, craque, grande jogador, pá. Epá, eles têm ali jogadores, o outro gajo joga no Ajax, eles têm ali bons jogadores, tecnicamente muito bons, hein? Tem lá uns extremos aí com uma habilidade. A maior, vocês não sei se vocês viram uma finta com um gajo, nem tocou na bola, fez só assim, aqui no lado esquerdo, fez só assim, só me engana que eu gosto. O defesa direito da Espanha ficou a ver bilhas o jogo todo. E eu era assim: estes gajos não são parvos. Vocês lembram-se daquela equipa que nos deu 3-1? Lembram-se? Aquela equipa de Marrocos? No México. Não tenho ideia. No México. Porra, No México, no México. No México, não levamos três batatadas. Aziz Buderbala e Timumi, grande equipa. Deus queira que não nos aconteça isso, porque, porque estes gajos, olha, cuidado. A Espanha também, eu vou-vos contar uma coisa. A Espanha, eu acho que a Espanha, ao não jogar com o Morata logo de início, eu senti que a Espanha estava ali a jogar aquele futebol dele, aquele tic-tac, tudo bonitinho, mas sem objetividade nenhuma. E era como alguém falou aí já, que eles estavam a pensar que o gol ia aparecer. Que o gol ia aparecer a qualquer minuto, aquilo vai aparecer, mas depois aquilo começa a ficar complicado. E depois os outros gajos estão tão confortáveis a defender, que eles são bravos, eles não brincam em serviço. Epá, eu estou sinceramente, a gente depois vai falar depois do jogo. Eu estou com muito medo deste jogo, pá. A sério, porra. Normal, Chico, são os próximos. Nós jogássemos, porque a Espanha dá um cheiro da Espanha. Também é verdade. Muito bem, vamos olhar um bocadinho mais de forma genérica. De facto, o futebol cada vez está. Hoje este resultado é um resultado atípico no Campeonato do Mundo hoje em dia, porque temos notado até bastante equilíbrio nos jogos, não tem havido assim aquelas goleadas, tirando aquela primeira da Inglaterra com o Irão, que acaba por ter uma explicação até emotiva do que estavam a passar aqueles jogadores, porque depois a seguir até acabaram por fazer melhor no jogo a seguir contra o país de Gales. O jogo que já falámos da Espanha de 7-0 contra a Costa Rica que depois até também acabou por dar muito trabalho no grupo, mas tirando isso, há jogos muito equilibrados, há algumas surpresas. O futebol, João, cada vez mais é universal e muitos destes jogadores jogam na Europa, mesmo os jogadores africanos jogam na Europa. O futebol está cada vez mais universalizado. Não, o futebol é universal e penso que este Mundial também veio confirmar muito isso. É realmente aquelas seleções que à partida, no passado, nós considerávamos que vinham apenas participar ao Mundial, todas elas evoluíram, sobretudo a nível tático. E nós olhamos, por exemplo, falaste nessas seleções, eu recordo, por exemplo, do Equador, foi uma das seleções que praticou um futebol muito agradável neste Mundial. O próprio Senegal, a própria Austrália. Portanto, as seleções e os treinadores, o conhecimento vai-se passando e o crescimento também vai acontecendo. E depois olhamos, por exemplo, nós estamos a falar neste caso do adversário de Portugal. Se analisarmos jogador a jogador, nós vamos ver em que campeonatos é que eles jogam. Portanto, o equilíbrio ou aquela desvantagem que acontecia no passado. Desculpa, tirei-te o som sem querer. Carrega lá aí, desculpa lá, João. Como nós dizes ao outro, no gramas. Não, foi sem querer. Estava a pensar fazer-lhe uma pergunta e carreguei ali, não sei porquê. Já está? Continua. Aquelas equipas do passado, sim. Que aquelas equipas do passado, agora perdi-me aqui um bocado Estavas a na dizer ideia. que os jogadores cada vez basta olhar para eles e para os campeonatos em que jogam. Eu, por acaso, Sim, até sim, sim, estava a pensar em interromper, porque, por exemplo, agora no jogo da Inglaterra com o Senegal, 8 dos 11 jogadores que entraram de início no Senegal jogam na Liga Inglesa, por exemplo. Sim, é isso que acaba por acontecer e que acaba também por ajudar ao crescimento e à competitividade dessas próprias seleções. E depois também temos os treinadores que se preparam de uma forma diferente, porque o conhecimento chega a todo lado, só aqueles que não querem realmente obter mais é que não conseguem. E o que nós vimos neste Mundial foi mesmo esse equilíbrio de muitas seleções. Claro que aconteceram resultados como tu falaste, ainda hoje, por exemplo, o exemplo de Portugal e Suíça, mas é aqueles jogos que acabam por ser um pouco atípicos porque tudo corre bem a uma seleção, e então as coisas, enquanto uma moraliza, a outra desmoraliza e as coisas vão acontecendo. Mas penso que um dos aspectos positivos deste campeonato
teve a ver com um maior equilíbrio e com aquelas seleções que nós à partida considerávamos que só vinham participar no Mundial, acabam por ser opositores com muita qualidade. Uhum. Não sei se todos viram o jogo do Brasil ontem com a Coreia do Sul. Sim, Viram? eu vi. Sim. Eu vi só a primeira parte. Pronto. Eu queria perguntar porque muito se tem falado do Brasil e desta capacidade de marcar golos e dos poucos golos que sofre também. Acho que o jogo com os Camarões também acaba por ser um bocadinho diferente porque houve muitas mudanças na equipa. Aquela equipa do Brasil ontem, João e Camané, os dois, aquela equipa do Brasil ontem que vocês viram jogar com uma equipa mais afoita, que não foi o caso da Coreia do Sul, a nível defensivo não estava um bocadinho exposta demais? Camané, queres começar? Pode responder um qualquer. É igual. É assim, ó Pedro, eu até tive outra ideia. Normalmente o Brasil é uma seleção que joga muito futebol muito atrativo, de pé para pé, mas depois é um futebol de artistas, não é? E eu acho que esta seleção do Brasil, para além de ter artistas, também tem ali aquelas baratinhas no meio a defender e a recuperar e a vir atrás. E eu acho que o Brasil está uma equipa mais equilibrada do que o Brasil que eu conheço há uns anos esta parte. É a minha opinião. Mais tática também. Mais tática também. Acho que sim. E acho que sim, tem lá os artistas da frente que realmente aqueles 2 ou 3 jogadores que estão lá na frente fazem uma diferença muito grande. Mas depois nota ali muito jogador que são aqueles que vêm a recuperar a bola, que vêm atrás. Claro que uma equipa que está a atacar, como o Brasil ataca, sempre com 5, 6 jogadores lá na frente, é normal que algumas equipas com mais qualidade os apanhem em contrapé. Mas nota ali muito jogador a vir atrás, que normalmente no Brasil não acontecia isso. Nós vimos ali 3 ou 4. Se calhar também a europeização também do jogador brasileiro, não é? Também, é óbvio que sim. Tem ali alguns jogadores que são os que carregam o piano, não é? Aqueles que andam atrás da bola. Os que vestem o farto macaco, não é? Exatamente. Essa é a minha opinião daquilo que eu vi. Sim. Não vi a segunda parte. Certo. João? Não, eu vou um pouco à opinião de encontrar a opinião do Camané, mas temos que olhar para esta forma. O Brasil é uma equipa, e neste momento, como o Camané também disse, tem ali no meio campo Casemiro, Paquetá, que são jogadores que ajudam muito defensivamente, são jogadores que trabalham. Também falaste, até porque o jogador brasileiro começou a perder espaço na Europa para o jogador africano e se calhar começou a perceber que também tem que mudar alguma coisa, até mesmo dentro do próprio campeonato do Brasil. A ida de treinadores estrangeiros para o campeonato brasileiro também vai trazer essas melhorias, embora a maioria da seleção eles jogam todos praticamente todos no estrangeiro, mas acho que é uma seleção muito forte realmente, é uma seleção muito forte e quando nós falamos o Brasil continua a manter aquela magia, ou pelo menos agora com Tite. Por exemplo, eu lembro-me da seleção com Dunga, era uma seleção que era horrível de ver jogar, era impossível olhar para aquela seleção e achar que era a seleção do Brasil. E a verdade é que nós olhamos agora para esta seleção de Tite e volta-se a ver o tradicional futebol brasileiro, de pé para pé, dribles, fantasia, mas é uma seleção que vai à procura do resultado, não está à espera do resultado. E quando as equipas ou seleções vão à procura do resultado, é claro que também deixam mais espaços nas suas costas. Claro. Mas também a colocarem muita gente no setor ofensivo, também vai obrigar os adversários a recuar muita gente e quando perdem a bola no momento de pressão, que é isso que o Brasil neste momento também está a fazer muito bem, porque tem um coletivo forte, no momento em que perde a bola, como tem muita gente naquele espaço, também acaba por recuperar com facilidade. Agora, claro, se for em contrário, ontem a Coreia, principalmente na segunda parte, criou algumas situações de contra-ataque, embora também pode-se falar em algum relaxo depois da seleção do Brasil para ganhar de forma tranquila. Mas é claro que com seleções do mesmo nível, Portugal, França, se calhar o Brasil deixará de colocar tanta gente na frente para ter um maior equilíbrio, porque agora a partir daqui é um mata-mata e perder um jogo que está fora do Mundial. Já que estamos a falar de seleções que estão também ainda no pote, digamos assim, dos favoritos e que têm estado a rubricar boas exibições, não podemos passar ao lado, obviamente, da França. Joaquim, França que tem sido uma França mais equipa ou mais individual no que diz respeito aos jogadores que tem? Giroud, Mbappé, que se tem destacado até como marcador de golos, tem sido mais o quê? O que é que tens visto?
Eu acho que tem sido como equipa, aliás, desde 2006, desde que eles perderam a final connosco no Mundial e depois que foram campeões do mundo, acho que a França tem dominado a nível europeu e pronto, e mundial, se calhar agora para tirar o tira-temas. Mas a França neste momento é claramente, a meu ver, uma das principais favoritas ao título mundial, juntamente com Portugal, Brasil e a Argentina. Colocaria essas quatro neste momento São essas as no meias topo. finais. Acredito que sim, acredito que sim. Esta França não se vai ver a grega com, com a Inglaterra? Eh, poderá ser, mas normalmente a Inglaterra mostra que nos momentos decisivos falha quase sempre. Algum dia isso muda. E apanhando uma França assim, portentosa, eu não sei se o Southgate consegue fazer ali milagres. Não creio que não estou a ver a Inglaterra com argumentos para ultrapassar a França se lá chegar. João, a Inglaterra é a eterna candidata a tudo e mais alguma coisa, mas parece que, como diz o Joaquim, nos momentos chave acaba por falhar. E nos momentos chaves acaba por falhar. E se olharmos, se calhar individualmente, acho que a França neste momento tem jogadores de maior qualidade. E a Inglaterra, continuo eu a achar, é uma opinião pessoal, mas que a linha defensiva, num jogo com a França, ter Mbappé, Giroud contra Maguire, acredito que os franceses vão ter oportunidades. O Maguire até tem estado a jogar bem. Uh, mas acredito que vai ser um jogo equilibrado e a Inglaterra, do meio campo para a frente, tem qualidade para discutir o jogo com a França. Agora, em termos defensivos, penso que a França é superior e penso que com mais ou com menor ou maior dificuldade, penso que os franceses irão acabar por passar esta eliminatória. Ok, Mané, e dentro daquilo que tem sido o teu tempo para ver o futebol e o Mundial, esta Argentina, muito às costas de Messi ou nem por isso? Sim, muito às costas de Messi. Acho que teve bastantes dificuldades sempre que o Messi não esteve bem. Quando o Messi aparece, resolve. Não considero uma das. Aliás, considero talvez dos últimos anos, talvez a nível de jogo jogado, a equipa mais fraca da Argentina. Mas pronto, isto é um campeonato do mundo, é um mata-mata e os jogos. Não há jogos iguais, como eu disse há pouco, e os jogos, quando há qualidade, quando há jogadores que podem definir em qualquer momento estes jogos, a maioria das vezes, tirando estas goleadas atípicas, muitas vezes são resolvidos nos detalhes. E a Argentina tem lá jogadores que podem resolver os jogos no detalhe. Mas acho que neste momento, e por aquilo que por o futebol tem apresentado, na minha ótica, acho que está muito atrás do Messi. E notou-se naquele jogo que eles perderam, que na primeira parte, e foi muito falado depois ao intervalo, o treinador, a mensagem que passou aos jogadores, portanto, da equipa Da Arábia contrária, Saudita. da Arábia Saudita, que se ia tirar fotografias com o Messi, e desde o momento que marcou o Messi por completo, e inclusive o Messi também já com a idade na segunda parte, também já sente o ritmo e baixa muito, pois tem bastantes dificuldades. Sim, mas Di Maria ainda assim continua a ser decisivo. Se calhar claro, neste campeonato claro, mais. aquela técnica individual do jogador sul-americano, portanto, está lá presente ao máximo como a seleção do Brasil e a seleção da Argentina são precisamente isso. Também a seleção do Uruguai tem jogadores, também tinha, já não está, mas também tinha jogadores que têm essa técnica, que vem com eles desde o berço. Mas pronto, acho que a Argentina neste momento está a viver muito à base do Messi. A qualquer momento poderá aparecer os outros, porque, Claro como que eu sim. disse, nestes jogos de detalhes, tem lá jogadores também com muita qualidade, mas até agora aquilo que se viu, eu acho que sim. Já que falámos de tantas seleções, vamos falar também das outras duas ou três que ainda faltam, neste caso os Países Baixos e a Croácia. Aliás, temos um Países Baixos da Argentina, e pediria ao João para me falar um bocadinho dos Países Baixos e ao Joaquim desta Croácia, que já vai ser um jogo de outro nível também para o Brasil. João, Países Baixos, pode surpreender?
Não, acredito que esta Holanda, ou Países Baixos, acredito que não consiga surpreender e acredito que a Argentina, como o Camané disse, muito dependente de Messi, mas tem a garra, tem aquela garra argentina e não podemos esquecer que foi praticamente a mesma seleção que está agora no Mundial que ganhou o final ao Brasil na Sim, sim. na Copa América. última Copa América. É uma equipa, é uma seleção que tem valores jovens também a despontar, e tem aquilo, sobretudo, que lhe tem faltado nos anos anteriores, que é um coletivo forte. Contra a Holanda, penso que não tem dois, três jogadores interessantes, mas não tem feito. A verdade é que estes são jogos de 90 minutos e que tudo pode acontecer, e porque é um jogo, simplesmente um único jogo, mas não estou a ver, prevejo um jogo ali equilibrado, mas não estou a prever que a Holanda consiga eliminar a Argentina neste próximo jogo. Uhum. E, Joaquim, a Croácia pode ser um osso mais duro de roer para o Brasil. Será sem dúvida, até pela experiência que a Croácia representa. É vice-campeão Mas do mundo, não é? sim, vice-campeão do mundo, está ali numa era de transição entre jogadores Modric, que se não estou a erro, está com 37 ou 38 anos, provavelmente terá prestes a fazer a sua despedida. Uhum. Está ali uma nova geração a entrar. Pronto, em termos de qualidade dos plantéis, acho que não há dúvidas nenhumas que o Brasil é claramente superior. Mas esta Croácia, não nos podemos esquecer que tem 3 decisões seguidas por penaltis, neste momento, se não estou a erro, agora mais recente, e é uma equipa que vive disso. E por aí podemos esperar uma Croácia que se calhar mais na defensiva, tentando jogar em contra-ataque, explorando algumas fragilidades do Brasil que possam aparecer, mas tentando sair o jogo, tentando levar se calhar para uma decisão de prolongamento e Uhum. penalidades outra vez, onde poderá tentar outra gracinha. De facto, defensivamente o Brasil também tem estado muito bem, é uma seleção que sofre muito poucos golos e em jogos oficiais principalmente, acho que sofreu, talvez agora no Mundial estes dois, acho que tinha sofrido 3 nos últimos, talvez 10 jogos, não sei, não tenho aqui as estatísticas, mas sei que era mais ou menos isso também. É uma equipa que sofre pouco. Camané, queres fazer esta pergunta a ti? Diz. Deixa-me só fazer, já agora que falaste, tinhas aí no computador, agora aqui o meu computador da cabeça também começou aqui a fazer aqui um sinalzinho, e voltando um bocadinho atrás à nossa seleção. Não nos podemos esquecer de uma coisa também muito importante. Portugal é a primeira vez que chega a uns quartos de final fora do continente europeu, e é a primeira vez que chega a uns quartos de final fora do campeonato português, mas com um treinador português. Até agora já chegámos aos quartos de final e às meias finais com, Com dois sempre dentro da brasileiros, com dois Europa, brasileiros. com 2 brasileiros. Neste momento é a primeira vez que conseguimos chegar aos quartos de final fora portanto, do território europeu, e a primeira vez com um treinador português. Isto Não, também não deixa de é ser história. curioso, não É deixa de ser, história. não deixa de ser curioso que eu ia te chamar à conversa mesmo para falar sobre o treinador português. E o nosso selecionador nacional, Fernando Santos, que voltando um bocadinho atrás outra vez, e a esta vitória de hoje, se isto continuar a correr assim, se calhar corremos o risco de Fernando Santos se manter mais 2, 3, 4 anos, não é? Há aí tanta gente a querer a cabeça do Fernando Santos, mas assim é difícil. Não sei até que ponto ele quererá continuar. Penso que agora será mesmo ideia dele de Sair abandonar. pela porta grande. Sair pela porta grande. Deixa-me dizer-te uma coisa. Como tu sabes, eu sou sempre, independentemente de quem seja o treinador, por Portugal. Mas eu sei que nós somos pequeninos, que a nossa voz muitas das vezes não chega a todo lado, mas alguém ouve, e aqueles que ouvem, é importante que nós possamos fazer estes alertas às pessoas, porque acho que é fundamental. Num campeonato do mundo, uma seleção como a nossa, com uma geração tão boa que temos, e termos e desculpem, eu não sou de polémicas, mas desculpem, mas acho que isto já chega, termos uma comunicação social que, em cima de um campeonato do mundo, consegue dividir um povo. Eu, se fosse a comunicação social da Suíça, que jogava contra Portugal ou qualquer uma, eu aceitaria. Agora, a nossa comunicação social parece que anda a ver pequenas coisas para dividir o povo. Nós vamos hoje ver se abrirmos hoje em dia, os Facebooks, os Twitters, essas coisas todas, e metade das pessoas a falar uma coisa e outra metade a falar outras, ou seja, uns contra outros,
quando deveríamos estar todo o povo português, não é? Com a nossa seleção, independentemente de quem joga, quem seja o treinador, todos com eles, para que as coisas aconteçam. É inacreditável. Nós hoje tínhamos um jogo fundamental. Ao fim e ao cabo, depois também há, como é, João, é o karma, não é? Como é? Depois acontece. Ao fim e ao cabo, depois temos outras situações, depois na volta, até defende o grupo. Porque na volta estar só a Mas falar de um tema... quando tu dizes divide o povo, imagina se não Sim. faz isso também no balneário, não é? Mas é isso, exatamente, mas é precisamente isso. É pôr a equipa sobre brasas, não é? Isto pode influenciar, graças a Deus até agora, e aliás, segundo parece, até foi ao contrário, mas isto pode muito bem incendiar um balneário, não é? E é assim, quando nós estamos numa fase de qualificação, agora estamos no campeonato do mundo. Tens toda a Jogos razão. a mata-mata. Eu acho que isto não, isto no nosso, na minha maneira de ver, acho que na minha mente isto não entra. Eu acho que isto é tudo políticas, é tudo por causa de se vender. De dinheiro, de se vender jornais. Mas nada. Agora, há o tal karma, que a situação é que talvez esteja a ser boa, estar tudo em cima de um e os outros ficarem livres, também pode acontecer isso, mas pronto. Mas eu acho que isso é uma parte que eu gostava de dizer, porque acho E fizeste muito bem. que é uma tristeza nós vermos nós próprios portugueses num dia memorável, porque hoje é um dia memorável para Portugal, para a nossa seleção a nível de futebol, termos gente contente, como devemos estar todos portugueses, e outros todos contentes. Eu acho que isto não tem lógica nenhuma. E quem criou isto, infelizmente, é a nossa comunicação social, não é a comunicação social dos outros países, é a nossa própria. Há momentos para se falar nisso e acho que neste Há momento momentos, exatamente. não é Acho que momento para se falar nisso, porque enquanto estamos no no Campeonato Mundial. do Mundo, enquanto estamos no Antes Campeonato do Mundo, estes assuntos ou devem-se depois evitar ao pode-se máximo. debater isto, mas repara, pode-se debater isto, pode-se fazer aquilo. Eu abri há pouco, antes de entrar aqui, abri só um pouco, portanto, aqui a minha página do Facebook, e era a fotografia do nosso Ronaldo, não é? E digo do nosso porque é nosso, e ninguém tira aquilo que ele já fez por nós, e onde leva o nome de Portugal, independentemente de agora não estar a jogar, e jogou o miúdo, e que grande jogo fez, e Deus queira que faça muitos mais, porque é nosso, é de Portugal, e eu vejo logo a primeira página, é o Ronaldo não ficou contente quando o miúdo fez o gol. Por favor, é já tentar arranjar ali mais uma encrenca para se vir, para se vender Isso é que se notícias, vende. num momento crucial que eu acho que nós portugueses devíamos estar todos rejubilando com esta vitória, porque isto é histórica. Um jogo destes foi fabuloso, que nos fez vibrar, que nos fez sentir uma alegria grande no coração, e termos outra metade das pessoas que dizem mal de seleção, que era isto, mas isto são pessoas que vão atrás destas notícias das televisões e não sei quantos. Acho que o timing neste momento está a ser vergonhoso para estas situações. Essa é a parte negra da coisa. Quanto a mim, atenção, é a minha opinião. Concordo a 100% contigo. Concordo a 100% contigo e, de facto, acho que há momentos e alturas para se falar das coisas. Se houver polémicas a resolver, elas das duas uma resolvem-se em privado, e neste caso dentro do grupo, ou se tiver que ser com a comunicação social, que sejam resolvidas depois de estarmos eliminados ou alguma coisa. Até porque normalmente diz que depois das comadres zangadas se descobrem as verdades, não é? Portanto, Mas olha uma coisa, Pedro, mas viste a felicidade também depois, pelo menos eu tive essa felicidade, quando já com o jogo, o resultado feito, aquele povo português a gritar pelo nome do Ronaldo, para ele meter o Ronaldo. Isto é bonito. sim. Não foi só o povo português. É aqueles portugueses, os portugueses do Bangladesh, os portugueses da Índia, os portugueses. Sim, não, tá bem, mas havia muito português lá a fazer, e acho que isso devia ser o sentimento de todo o povo português, Claro. na minha maneira de ver. Eu nunca duvidei que ele ia entrar. Aliás, achei sempre que ele ia entrar já na segunda parte. Bem, podes. Posso só deixar aqui também a minha opinião sobre isso, e concordando com muito com aquilo que o Camané disse, mas também há aqui, e eu acho que nós na vida temos sempre as duas faces da moeda, e há que olhar para elas com os olhos de ver. E a verdade é que esta polémica é desnecessária, mas também convém olhar também para aquilo. Não podemos, por aquilo que Ronaldo deu, e muito, e eu sou um admirador de Ronaldo, e a coisa que eu mais me sentiria tristeza neste momento
era dever de Ronaldo também a acabar a carreira focado também nestas polémicas e apagar um bocadinho aquilo que ele fez também no passado. A verdade é que a imprensa também pega, é verdade, algumas vezes de forma injusta, mas também pega naquilo que pelos motivos que são dados. E não estamos só a falar a nível de seleção nacional, estamos a falar também no nível de Manchester United por aquilo que aconteceu. Portanto, acho que tem que haver aqui um equilíbrio das duas partes. E hoje, Fernando Santos, não vou dizer a palavra, mas Fernando Santos hoje penso que ganhou o grupo. Porque hoje, e nós sabemos, quem está dentro de um balneário, quem joga futebol, nós sabemos que o grupo, depois das situações que acontecem, o grupo está à espera de uma ação do treinador, está à espera daquilo que o treinador vai fazer. Bem, Sim. vamos só terminar a nossa conversa de hoje e com o Joaquim, que está aqui à espera, né? Para falarmos de um tema que lhe diz também um pouco a ele, a todos nós, obviamente, mas este Mundial, em termos de arbitragem, traz aí grandes novidades e não sei se é para ficarem ou não, mas, por exemplo, a questão dos minutos de compensação está a ser muito falada. Eu, pessoalmente, acho que finalmente estamos a chegar a um tempo de compensação como deve de ser. Em muitos jogos. Achas que é para ficar? Estas coisas normalmente quando acontecem no Mundial é para depois se propagarem por todo o mundo e por toda a arbitragem ou brevemente vamos esquecer tudo isto? Não sei. Não sei. Depende agora da avaliação que o International Football Board faça, os próprios, a nível da FIFA e da UEFA, vejam como é que foi essas mudanças. Pronto. À partida, creio que cada vez mais a tendência é darem essas normas e diretivas aos árbitros para compensarem cada vez mais. Acredito que vamos ter um aumento de jogo nesse tempo. Oi? Que é que- Não sei o que se passa aí, mas pronto. mas acho que vamos ter um aumento de tempo de jogo. Fora isso, não creio Há grande. também, há também algumas novidades na tecnologia do VAR, mas essas se calhar são mais difíceis de chegar a alguns sítios. Sim, sim, aí era aí que eu queria chegar. Nós, se calhar, vimos neste Mundial, se calhar, o topo que podemos atingir a nível de tecnologia de VAR. Aquilo é ao pormenor, ao centímetro, E como mesmo vimos no assim é gol. polémica, não é? Exatamente, mas pronto, pelo menos no fora de jogo e na parte das linhas, o que é não podemos discordar, mas acho que não há nada lógico que possamos contrariar aquilo. As leis é aquilo, se a bola, por exemplo, com o gol do Japão com a Espanha, a bola tem que sair toda. E aquilo viu-se ali pela tecnologia que 1 milímetro é 1 milímetro. E Um conta, a bola milímetro não é um saiu por um milímetro. milímetro. A Exatamente. bola não saiu por 1 milímetro. Já dizia um ex-presidente do Benfica que um escudo é um Eh, escudo. Um milímetro é um milímetro. Exatamente. Mas se tu fores ver, Mas João, por exemplo, desculpa lá, Joaquim, se tu fores ver na situação do fora de jogo, isso por muita tecnologia, terão que pôr também a tecnologia no momento que a bola sai do pé. Porque muitas das vezes já a bola tem saído, ou muitas das vezes ainda o pé não tocou na bola, já estão a fazer as linhas, e essas situações também são muito frequentes, Joaquim. famosos Portanto, aí frangos. tem que ser Seja resolvido. como for, uma coisa é certa: esta tecnologia nova vai ser caríssima, o que quer dizer que Portugal deve ser dos primeiros a embarcar. Olha, Pedro, só uma coisa aqui para o Joaquim. Há pessoas que vivem no tempo muito e que vivem muito mais à frente. Hã? Essas pessoas são aqueles cérebros iluminados que vivem muito mais à frente. Estás a ver esta situação dos jogos demorarem muito mais tempo? Isto já eu sou calabote, na altura sabia que tinha que dar 15 e 16 minutos. Portanto, são pessoas que vivem muito à frente do tempo. Mas não deixa de ser verdade, não é? O tempo útil de jogo é o tempo útil de jogo e de facto uma das coisas que nos queixamos principalmente do nosso campeonato português é do tempo útil de jogo ser muito reduzido e muitas vezes não são 4, 5 minutos de compensação que vão repor o tempo inútil de jogo, não é? Já tivemos umas experiências cá em Portugal para tentar ver entre o jogo corrido e como se faz entre futsal, pronto, as compensações, mas duvido que tenhamos uma alteração para esse nível, até porque implicava outras mudanças e surgiriam novos problemas. O principal A problema é nível- que no nosso campeonato provavelmente iria-se logo dizer que se estava a beneficiar a equipa A, B ou C, não é? será sempre isso. E depois há sempre as maneiras que existem, os clubes adaptam-se. Portanto, se a, se a lei é alterada para uma determinada forma, procura-se logo outra forma de a contornar.
Ou seja, fazer uma batota legal, como se costuma dizer. Ainda assim, nível... voltando à vaca fria, estas normas que estão, de certa forma, a sair deste campeonato do mundo, poderão algumas vir a ser adotadas e aplicadas em campeonatos nacionais? Não creio que venhamos ter isso. Talvez apenas na Liga dos Campeões, na UEFA. Repara que isto tem um custo astronómico. E vamos, por exemplo, aqui ao exemplo do nosso campeonato, que quando o VAR foi introduzido, tínhamos na primeira e na segunda liga, e no segundo ano deixou de ter logo na segunda liga. Pronto, pelo custo insuportável que aquilo tem. Mas agora vai voltar à segunda liga, não é? Agora vai voltar para a segunda liga, exatamente. Mas mesmo assim, temos um custo monetário elevadíssimo. E esta tecnologia nova, que eles ali estão, ainda mais, principalmente com as bolas. Uma das tecnologias que eu mais aprecio é o chamado 8 Falcão, e que nós não temos cá. Se não estou em erro, está usada na Inglaterra e não sei se em mais algum país. Mas é infalível. Mas das vezes que é usada, é de tal forma raramente usada, que com o seu custo, com o uso, não tornou-se suportável. Claro. Mas... O Falcão que já é utilizado há muito tempo também no ténis e tudo isso, não é? Exatamente, mas temos que ver essa situação, e não estou a ver as principais ligas. Talvez a única que visse aqui poderia ser a Inglaterra, e mesmo a Inglaterra, como vimos, tem algumas regras mais flexíveis em relação ao VAR, nomeadamente na linha de fora de jogo, em que deu mais uns centímetros do que nas outras ligas, dando mais um espaço ali de margem de manobra para o erro. E às vezes isso é o suficiente. Se a linha que delimita o fora de jogo no VAR tem 10 centímetros ou 8, já vimos fora de jogo por 1 centímetro. Pois é. Às vezes é o suficiente para estar ali. Exatamente. Neste campeonato no mundo, inclusive. E mais 3 gols do Gonçalo Ramos. Queria só fazer aqui uma última referência à arbitragem, nomeadamente falámos da ausência de árbitros portugueses, mas todos nós sabemos que isto é por cotas, e temos que, tal como há seleções de todos os continentes, também temos que ter árbitros de todos os continentes, e acho que já vimos aqui que a qualidade de alguns árbitros de outras federações, de outros continentes, são diferentes. Eu realçava aqui os árbitros europeus, acho que ainda são os que estão mais em cima. Fora da coisa, tem aqui o árbitro iraniano, o Mendes, que também é um excelente árbitro, que acho que está na Austrália, não é? Sim, exatamente, exatamente, a diferença que há, não estou vendo o campeonato não. E temos os sul-americanos, que também são alguns árbitros de qualidade. Fazer aqui outra referência ao facto de pela primeira vez temos tido mulheres a apitar, e um trio completamente feminino. Não deixa de ser um facto de destaque. No Costa Rica, Alemanha, certo? Sim, exatamente. Não deixa de ser um facto de realce, principalmente num país que tanto tem sido criticado e posto pelos direitos das mulheres. Mas quem decide os árbitros não é propriamente o país, não é? Sim, exatamente. Mas pronto. E de origem portuguesa. É verdade. Exatamente. Mas termos o facto de termos um trio feminino num campeonato do mundo, e não sei se ainda irá apitar mais algum, senão, mas tem toda a qualidade para isso, porque ela já demonstrou que tem qualidade para ser neste momento, de integrar a lista do topo dos árbitros do mundo, e acho que é de realçar esse aspecto. E cada vez mais temos visto isso, que o futebol cada vez menos é um mundo menos de homens, e cada vez mais igualitário entre homens e mulheres, em todos. E ao fim e ao cabo, que é isso que queremos, o futebol como um meio de união e de paz e prosperidade, e não de guerras e guerrilhas e divisão. Muito obrigado a todos por terem estado presentes neste Gangue da Bola, que regressa para a semana, como eu já disse, espero que com uma conversa sobre a presença de Portugal nas meias finais do Mundial de Futebol, e conto convosco desse lado também para estarem presentes neste programa, porque, como eu digo sempre, isto não faz sentido nenhum sem aqueles que nos ouvem, e por isso mesmo é que todas as semanas vos convido a fazerem parte deste gangue. Adeus e até para a semana. O Gangue da Bola.